Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 2. Bem-vindo à vida escolar dos seus sonhos. Ayano Koji-kun, você tem um momento. Ela chegou. Ela estava aqui. Foi assustador. Eu estava fingindo dormir durante a aula, ponderando sobre o verdadeiro propósito da sociedade enquanto fingia tirar uma soneca, quando o diabo se aproximou de mim. A Sinfonia número 11 de Shostakovich tocou na minha cabeça, música que capturou a sensação de pessoas fugindo de demônios perseguidores e o desespero que vem no fim do mundo. Nesse momento, foi o acompanhamento perfeito. Mesmo que meus olhos estivessem fechados, eu entendi. Eu podia sentir a presença do diabo enquanto ela esperava que seu escravo despertasse. Então, como um escravo, como exatamente eu poderia sair dessa situação? Meu cérebro de computador executou instantaneamente todos os cálculos para chegar à resposta que eu mais precisava. Conclusão: eu fingiria não a ouvir. Eu apelidei isso de estratégia para dormir. Se ela fosse uma garota gentil, diria algo como: "Ah, bem, não há nada a ser feito." Eu me sentiria mal por acordá-lo, então eu vou perdoar você. Se você não se levantar, eu vou te beijar também ficaria bem. Se você não acordar em 3 segundos, darei uma punição adicional a você. O que você quer dizer com punição? Eu perguntei. Em um instante, abandonei minha estratégia para dormir e cedi às suas ameaças de força. Bem, pelo menos eu ofereci alguma resistência por não encontrar seu olhar. Veja, você está acordado afinal, não é? Ela disse. Eu sei o suficiente para ter medo de deixá-la com raiva. Fico feliz em ouvir isso. Bem, então, posso ter um pouco do seu tempo. Se eu recusar. Bem, mesmo que você não tenha o direito de vetar tal decisão, suponho que ficaria excepcionalmente descontente. Ela continuou, e quando eu estiver descontente, então vou me tornar um grande obstáculo para sua vida escolar, Ayano Koji-kun. Por exemplo, posso colocar muitas taxinhas em sua cadeira. Ou, quando você for ao banheiro, posso jogar água em você de cima. Ou apunhalar você com a agulha do meu compasso. Esses tipos de obstáculos, eu suponho. Isso não passa de assédio, ou melhor, bullying. Além disso, esse último soa estranhamente familiar, porque você já me apunhalou antes. Eu relutantemente me sentei na minha mesa. Uma garota com olhos lindos e penetrantes e longos cabelos negros que emolduravam seu rosto olhou para mim. O nome dela era Horikita Suzune, uma aluna da Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School, classe D, e minha colega de classe. Não se preocupe. Isso foi apenas uma piada. Eu não jogaria água em você de cima. O que é mais urgente são as taxinhas e a agulha do compasso. Veja isso. Ainda há marcas de quando você me esfaqueou pela última vez. Você assumirá a responsabilidade se isso me deixar com cicatrizes para o resto da vida. Arregacei minha manga direita e mostrei meu antebraço para Horikita, para que ela pudesse ver as cicatrizes que havia abandonado. Evidências? Ela perguntou. E as evidências? Você decidiu que eu sou a culpada sem provas. Ela estava certa, não havia nenhuma evidência. Mesmo que Horikita fosse a única na classe perto o suficiente para me esfaquear com uma agulha, eu teria dificuldade em chamar isso de prova definitiva. Bem, eu precisava confirmar algo primeiro de qualquer maneira. Então, sou obrigado a ajudá-la. Eu pensei sobre isso de novo, e, afinal, Ayano Koji-kun. Você prefere se arrepender enquanto sofre ou se arrepender enquanto se desespera? Qual você gostaria mais? Porque se você me recusar e forçar eu tomar uma atitude, será sua responsabilidade. Eu estava preso com as duas escolhas completamente absurdas de Horikita. Parecia que ela não aceitaria nenhum atraso. Embora fosse um erro fazer um acordo com esse demônio, desisti e obedeci. Tudo bem, então. O que eu deveria fazer? Eu perguntei, cheio de apreensão. Seus pedidos não me surpreendiam mais. Certamente não gostei de como essa situação acabou,
Mas, pensei em quando conheci essa garota há 2 meses, no dia da cerimônia de entrada. Desculpe-me, mas você não deveria oferecer seu lugar. Meus olhos, que estavam prestes a fechar, se abriram novamente. E essa pessoa poderia estar com raiva de mim? Mas percebi que era outra pessoa sendo repreendida. Um jovem loiro bem constituído em idade escolar sentou-se em um dos assentos prioritários. A mulher idosa estava bem ao lado dele, e outra mulher estava ao lado dela. Esta segunda senhora mais jovem parecia ser uma trabalhadora de escritório. Ei, você aí! Você não consegue ver que esta senhora idosa está tendo problemas, disse a senhora do escritório. Ela parecia querer que o jovem oferecesse seu assento. Sua voz foi transmitida muito bem pelo ônibus silencioso, atraindo a atenção de várias pessoas. Essa é uma pergunta muito maluca, senhora, disse o menino. Eu me perguntei se o menino estava zangado, distraído ou apenas sendo dolorosamente honesto. De qualquer forma, ele sorriu amplamente e cruzou as pernas. Por que devo oferecer meu assento? Não há nenhuma razão para eu fazer isso. Você está sentado em um assento prioritário. É natural oferecer esses assentos para os idosos. Não entendo. Os assentos prioritários são exatamente isso, assentos prioritários. Não tenho nenhuma obrigação legal de ceder esse lugar. Já que estou ocupando este assento, devo ser eu quem determina se eu me movo ou não. Devo desistir do meu lugar só porque sou jovem. Esse raciocínio é um absurdo. Ele não falava como um estudante normal do ensino médio. Seu cabelo era tingido de loiro, o que o destacava. Sou um jovem saudável que certamente não acharia inconveniente ficar em pé. No entanto, obviamente gastaria mais energia em pé do que sentado. Não tenho intenção de fazer uma coisa tão inútil. Ou você está sugerindo que eu deveria agir um pouco mais proativo? Eu me pergunto. Que tipo de atitude é essa para tomar com seus superiores? Ela exigiu. Superiores? Bem, é óbvio que tanto você quanto a velha estão vivas há mais tempo do que eu. Não pode haver dúvida sobre isso. No entanto, a palavra superior implica que você está se referindo a alguém de uma posição superior. Além disso, temos outro problema. Mesmo que nossas idades sejam diferentes, você não concorda que tem uma atitude impertinente e está sendo extremamente rude. O que você é um colegial, não é? Você deveria ficar quieto e ouvir o que os adultos dizem. Está bem, tanto faz, a mulher idosa murmurou. Ela aparentemente não queria mais comoção e tentou acalmar a senhora do escritório. Mas depois de ser insultada pelo estudante do ensino médio, a jovem ainda parecia muito irritada. Aparentemente, esta senhora idosa é mais perspicaz do que você, o que é bom. Além disso, ainda não desiste da sociedade japonesa. Por favor, aproveite seus anos restantes. Depois de dar um sorriso inutilmente vigoroso, o menino deslizou seus fones de ouvido e começou a ouvir uma música bastante barulhenta. A senhora do escritório agora cerrou os dentes em frustração. Embora ela tentasse provocar o menino argumentando mais, sua atitude presunçosa permaneceu fixa. De qualquer forma, eu tinha que concordar pelo menos em parte com o menino. Se você ignorasse a questão do imperativo moral, era verdade que ele não era legalmente obrigado a abrir mão de seu assento. Sinto muito. Lutando desesperadamente contra as lágrimas, a secretária pediu desculpas à idosa. Bem, foi apenas um pequeno incidente no ônibus. Fiquei aliviado por não ter sido pego na situação. Honestamente, eu não poderia me importar menos em ceder meu lugar para uma pessoa idosa. Claramente, o garoto egoísta havia vencido. Pelo menos, todos secretamente pensavam assim. Acho que a senhora está certa. A mulher recebeu apoio inesperado de alguém que estava ao seu lado. A ajudante, uma menina com o mesmo uniforme do colegial que eu uso, deu sua corajosa e franca opinião ao rapaz. E a nova desafiante é uma garota bonita, hein? Parece que tenho muita sorte com o sexo frágil, disse o menino. Esta pobre mulher parece estar sofrendo há algum tempo.
Você não vai oferecer seu assento? Embora você possa considerar essa cortesia desnecessária, acho que contribuiria muito para a sociedade. Clique. O menino estalou os dedos. Uma contribuição para a sociedade, você diz? Bem, essa é uma opinião bastante interessante. Certamente é verdade que oferecer a cadeira aos idosos pode ser visto sob uma luz tão positiva. Infelizmente não tenho interesse em contribuir com a sociedade. Preocupo-me apenas com a minha própria satisfação. Ah, e mais uma coisa. Você está me pedindo, aquele que está no assento prioritário, para desistir de seu assento, mas você não poderia simplesmente perguntar a uma das outras pessoas sentadas neste ônibus lotado. Se você realmente se preocupa com os idosos, algo como assento prioritário seria uma preocupação bastante trivial, você não concorda? A atitude altiva do menino permaneceu inalterada. Tanto a senhora do escritório quanto a idosa simplesmente sorriu amargamente em resposta. No entanto, a garota não recuou. Todos, por favor, me escutem por um momento. Alguém não vai ceder seu lugar para esta mulher. Não importa quem. Por favor. Como alguém poderia despejar tanta coragem, determinação e compaixão em tão poucas palavras? Isso não foi uma tarefa simples. A garota pode ter parecido um incômodo para as pessoas ao seu redor, mas ela apelou para os outros passageiros com seriedade e sem medo. Embora não fosse um assento prioritário, eu estava perto da senhora idosa. Imaginei que se levantasse a mão e oferecesse meu lugar, o assunto estaria resolvido. No entanto, como todo mundo, eu não me movi. Nenhum de nós achou necessário se mover. Atitudes e comentários do menino à parte, todos no ônibus tinham, na maioria das vezes, concordado com ele. Agora, é claro, os idosos têm um valor inegável para o Japão. Mas nós, os jovens, continuaremos a apoiar o Japão no futuro. Além disso, considerando que nossa sociedade envelhece cada vez mais a cada ano, pode-se dizer que nosso valor juvenil só aumenta. Portanto, se você examinar tanto os idosos quanto os jovens e se perguntar qual grupo é mais valioso, a resposta deve ser óbvia. Esse é realmente o argumento perfeito, você não diria? Mas ainda assim, eu me perguntava o que os outros fariam. Ao olhar em volta, vi dois tipos de pessoas, as que fingiam não ter ouvido nada e as que pareciam hesitantes. No entanto, a garota sentada ao meu lado era diferente. Ela sozinha não foi tomada pela confusão. Seu rosto permaneceu inexpressivo. Enquanto eu a encarava sem querer, nossos olhares se encontraram por um instante. Mesmo sem falar uma palavra, pude perceber que tínhamos a mesma opinião. Nenhum de nós considerou necessário abrir mão de nosso assento. Desculpe-me. Você pode ter o meu. Logo após o apelo da moça, uma trabalhadora levantou-se, incapaz de suportar a culpa por mais tempo, e ofereceu o assento dela. Muito obrigada, disse a idosa. A trabalhadora sorriu, abaixou a cabeça e guiou a idosa até o assento agora vago. A idosa expressou sua gratidão repetidamente e sentou-se lentamente. Observando a cena se desenrolar da minha visão periférica, cruzei meus braços e fechei os olhos. Logo chegamos ao nosso destino e todos os alunos do ensino médio começaram a desembarcar. Ao descer do ônibus, vi um portão formado por rocha natural logo à frente. Todos os meninos e meninas vestidos com uniformes escolares estavam passando por este portão. O governo japonês criou a Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School com o propósito expresso de desenvolver futuros líderes. Esta seria a minha escola a partir de agora. Ok, pare por um momento. Respire fundo. Tudo bem, aqui vamos nós, espere. No instante em que tentei dar meu primeiro passo corajoso, alguém me chamou. Era a garota que se sentou ao meu lado no ônibus. Você estava olhando para mim? Porque ela perguntou. Ela estreitou os olhos enquanto conversávamos. Desculpe. Acho que só estava interessado, só isso. Quero dizer, você não pensou em ceder seu lugar para a idosa, pensou? Isso mesmo. Eu não pensei em ceder. Há algo de errado com isso. Ah, não.
De jeito nenhum. Eu também não pretendia desistir do meu lugar. Na verdade, eu observo firmemente a filosofia de deixar os cachorros quietos. Eu não gosto de dificuldade. Você não gosta de problemas. Então eu não acho que você e eu somos nada parecidos. Não desisti do meu lugar porque pensei que seria inútil. Isso é tudo. Mas isso não parece pior do que simplesmente não gostar de problemas. Possivelmente. Estou simplesmente agindo de acordo com minhas próprias crenças. Isso é diferente de alguém que simplesmente não gosta de problemas, como você. Não quero perder tempo com pessoas como você. Eu me sinto da mesma maneira, eu murmurei. Eu só queria compartilhar minha opinião, mas não estava muito interessado em debater com ela assim. Nós dois suspiramos e começamos a caminhar na mesma direção. Não gostei da cerimônia de entrada e imaginei que muitos alunos do primeiro ano provavelmente sentissem o mesmo. O diretor e os alunos trocaram palavras de gratidão excessivas. Havia muito tempo gasto nas filas e, com tantas coisas irritantes para lidar, tudo parecia um grande pé no saco. Mas essas não eram minhas únicas reclamações. As cerimônias de entrada para o ensino fundamental e médio significam a mesma coisa, o início de outro grande teste para crianças. Para que os alunos aproveitem seu tempo na escola, eles devem fazer amigos, e há apenas alguns dias importantes após a cerimônia de entrada para fazer isso adequadamente. Não fazer isso sinaliza o início de 3 anos bastante trágicos. Como alguém que não gosta de problemas, decidiu que gostaria de estabelecer relacionamentos adequados. Não familiarizado com a ideia, passei o dia anterior me preparando, percorrendo diferentes cenários. Por exemplo, devo entrar na sala de aula e começar a falar ativamente com as pessoas? Devo passar secretamente um pedaço de papel com meu endereço de e-mail, para melhor fazer amizade com alguém? Alguém como eu precisava praticar, porque esse ambiente era muito diferente do que eu havia experimentado até então. Eu estava completamente isolado. Eu havia me aventurado sozinho em um campo de batalha, e era fazer ou morrer. Olhando ao redor da sala de aula, caminhei em direção ao assento que trazia minha placa de identificação. Ficava no fundo da sala, perto da janela. Um bom lugar para sentar-se, geralmente. Ao olhar em volta, vi que a sala já estava meio cheia de alunos. Os outros estavam imersos em seus materiais de aula ou já conversando com outras pessoas. Talvez todos tivessem sido amigos antes ou tivessem se conhecido recentemente. Bem, então, o que devo fazer? Agir durante este tempo livre e tentar conhecer alguém? À minha frente, um menino bastante rechonchudo estava sentado em sua mesa, curvado. Talvez fosse minha imaginação, mas ele parecia solitário. O menino exalava uma aura que parecia gritar: por favor, alguém seja meu amigo. No entanto, se você for até alguém e começar a falar, pode estar incomodando. Você deve esperar o momento certo. Mas então você pode esperar muito tempo e ficar sem amigos. Eu só tinha que. Não, espere, eu não poderia ser precipitado. Se eu iniciasse uma conversa impensada com alguém que não conhecia, corria o risco de cometer uma grave gafe social. Não é bom. Eu estava preso em uma espiral descendente. No final, não consegui falar com ninguém. No ritmo que as coisas estavam indo, eu estaria completamente sozinho. Eu tinha ouvido alguém dizer: ele ainda está sozinho. Eu tinha ouvido risadas. Talvez fosse tudo coisa da minha cabeça. Afinal, o que são amigos? De onde vêm os amigos? As pessoas se tornam amigas depois de compartilharem uma refeição juntas. Você pode se tornar amigo de alguém depois de ir ao banheiro juntos pela primeira vez. Quanto mais eu pensava nisso, mais me perguntava: o que é amizade? É isso algo profundo e significativo? Eu tentei juntar as peças. Tentar fazer amigos é incrivelmente incômodo. Além disso, as relações humanas não tendem a se formar naturalmente. Meus pensamentos estavam em total desordem, como se um festival ruidosamente alto estivesse sendo encenado dentro da minha cabeça. Enquanto eu estava sentado perdido em uma névoa,
A sala de aula rapidamente se encheu. Tudo bem. Qualquer que seja. Quem não arrisca não petisca, certo? Depois de um longo período de conflito, finalmente comecei a me levantar da cadeira. No entanto, antes que eu percebesse, o garoto rechonchudo de óculos na minha frente começou a conversar com outro colega de classe. Com um sorriso amargo, percebi que não havia nenhuma nova amizade a ser cultivada ali. Estou feliz por você, óculos Kun. Parece que você fez seu primeiro amigo. Eu fui completamente derrotado. Eu estava perdendo o juízo, preso com um olhar cabisbaixo. Reflexivamente, soltei um suspiro profundo. Cadeira como uma aluna modelo. Você tem um amigo em outra classe? Ou você se matriculou aqui por conta própria? Eu perguntei. Você é curioso, não é? Mas você não vai achar muito interessante falar comigo. Se eu estou incomodando você, você pode apenas me dizer para ficar quieto. Eu não me apresentaria se isso a deixasse com raiva. Achei que a conversa havia acabado, mas então a garota suspirou. Aparentemente, ela mudou de ideia. Ela voltou seu olhar para mim e se apresentou. Eu sou Horikita Suzumi. Pela primeira vez, dei uma boa olhada em seu rosto. Uau! Ela era fofa. Ou melhor, ela era linda. Embora estivéssemos na mesma série, eu teria acreditado se você me dissesse que ela era 1 ou 2 anos mais velha. Uma beleza tão calma e fria. Deixe-me falar sobre mim, eu disse. Não tenho hobbies em particular, mas estou interessado em praticamente qualquer coisa. Não preciso de muitos amigos, mas acho que seria bom ter pelo menos alguns. E, bem, é isso. Falado como alguém que evita problemas. Acho que nunca poderia gostar de uma pessoa assim, disse ela. Caramba, eu sinto que você destruiu toda a minha existência em 1 segundo, eu murmurei. Eu rezo para que esta seja minha única chateação. Eu simpatizo, mas, infelizmente, não acho que suas orações serão atendidas. Apontei para a entrada da sala de aula. Parado lá estava. Esta parece uma sala de aula bastante bem equipada. Parece corresponder às expectativas das pessoas. Sim. O menino que brigou com aquelas mulheres no ônibus. Eu entendo. Isso certamente é um sinal de má sorte, disse ela. Esse encrenqueiro foi colocado na classe D conosco. Sem parecer notar nossa presença, ele foi até o assento marcado como Koenji e sentou-se. Eu me perguntei se tal pessoa já havia considerado a ideia de amizade. Tentei observá-lo um pouco. Koenji pôs os pés em cima da mesa, tirou uma lixa de unha da bolsa e cantarolava enquanto cuidava das unhas. Ele agia como se estivesse completamente sozinho. Aparentemente, os comentários rudes que ele fez no ônibus foram um reflexo preciso de suas opiniões. Em 10 segundos, mais da metade da classe começou a se afastar de Koenji.
Sua natureza imponente dominava o espaço. Olhando por cima, vi que o olhar de Horikita havia abaixado e ela parecia estar lendo um de seus próprios livros. Mas que droga! Eu tinha esquecido que o vai-vem da conversa era um dos princípios básicos para manter o interesse. Eu esmaguei uma das minhas chances de me tornar amigo de Horikita. Inclinando-me, olhei para o título de seu livro, Crime e Castigo. Isso foi interessante. Uma história que debateu se era certo matar alguém, desde que fosse feito em prol da justiça. Tão triste. Talvez o gosto de Horikita por livros se refletisse em sua personalidade. Bem, de qualquer forma, nós nos apresentamos, então talvez pudéssemos pelo menos nos tornar vizinhos. Depois de alguns minutos, o primeiro sinal tocou. Nesse exato momento, uma mulher entrou na sala de aula. Quando a vi pela primeira vez, minha impressão inicial foi de que ela acreditava firmemente na disciplina. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ela tinha 30 anos. Ela usava um terno e tinha feições delicadas. Seu cabelo parecia comprido e ela o prendera em um rabo de cavalo. Bom dia a vocês, alunos. Sou a instrutora da classe D. Meu nome é Shabashira Sai. Eu costumo ensinar história japonesa. No entanto, nesta escola, não mudamos de sala de aula para cada série. Nos próximos 3 anos, estarei atuando como sua professora de sala de aula, então espero conhecer todos vocês. É um prazer conhecer vocês. A cerimônia de entrada será no ginásio daqui a 1 hora, mas primeiro distribuirei materiais escritos com informações sobre as regras especiais desta escola. Também entregarei o guia de admissão. Os estudantes que estavam à frente passaram para trás os documentos depois de terem pegado uma cópia. Esta escola diferia da maioria das outras escolas secundárias japonesas em alguns aspectos importantes. Aqui, todos os alunos eram obrigados a morar em dormitórios localizados nas dependências da escola. Além disso, exceto em casos especiais, como estudar no exterior, os alunos eram proibidos de entrar em contato com qualquer pessoa fora da escola. Mesmo contato com sua família imediata foi proibido sem autorização. Naturalmente, deixar a escola sem permissão também era estritamente proibido. No entanto, o campus também veio equipado com muitas instalações excelentes. Com seu próprio local de karaokê, teatro, café, boutique e muito mais, você poderia facilmente comparar esta escola a uma cidade pequena. O campus se estende por mais de 600 mil metros quadrados. Esta escola ostentava outra característica única, o sistema S. Agora vou entregar suas carteiras de estudante. Usando seu cartão, você pode acessar qualquer uma das instalações do campus, comprar mercadorias na loja e assim por diante. Funciona como um cartão de crédito. Porém, é imprescindível que você fique atento aos pontos que gasta. Nesta escola, você pode usar seus pontos para comprar qualquer coisa. Qualquer coisa localizada nas dependências da escola está disponível para compra. Nossos pontos, carregados em nossas carteiras de estudante, funcionavam como uma espécie de moeda. A falta de papel moeda evitaria os problemas financeiros de muitos alunos. No entanto, os alunos precisavam ficar de olho em seus hábitos de consumo. De qualquer forma, a escola forneceu esses pontos gratuitamente. Seus cartões de estudante podem ser usados simplesmente passando-os pelo scanner da máquina. O método é simples, então você não deve se confundir. Os pontos são depositados automaticamente em sua conta no primeiro dia de cada mês. Todos vocês já devem ter recebido 100.000 pontos. Tenha em mente que um ponto vale 1 iene. Nenhuma explicação adicional deve ser necessária. Houve comoção na sala de aula. Em outras palavras, recebemos uma mesada mensal de 100.000 ienes da escola na admissão. Eu não esperaria nada menos de uma grande instituição administrada pelo governo japonês. 100.000 ienes é uma quantia bastante grande para um estudante do ensino médio. Chocado com a quantidade de pontos que você recebeu? Esta escola avalia os talentos de seus alunos. Todos aqui passaram no vestibular, o que por si só fala do seu valor e potencial. Quantidade que vocês receberam reflete a avaliação do seu valor.
Você pode usar seus pontos sem restrições. Após a formatura, no entanto, todos os seus pontos voltam para a escola. Como é impossível trocar seus pontos por dinheiro, não há vantagem em guardá-los. Depois que os pontos forem depositados em sua conta, cabe a você decidir como gastá-los. Faça como quiser. Caso não queira gastar seus pontos, você pode transferi-los para outra pessoa. No entanto, extorquir dinheiro de seus colegas não é permitido. Esta escola monitora o bullying com muito cuidado. Enquanto a perplexidade se espalhava entre os alunos, Shabashira Sensei olhou para a sala. Bem, parece que ninguém tem perguntas. Espero que vocês aproveitem seu tempo aqui como estudantes. Muitos dos meus colegas não conseguiram esconder a surpresa com a grande quantidade de pontos. Esta escola não parece tão rígida quanto eu pensava. Murmurei. Achei que estava falando comigo mesmo, mas Horikita olhou na minha direção. Ela deve ter imaginado que eu estava falando com ela. Esta escola é extremamente indulgente, não é? Apesar de todas as restrições, como ser forçado a viver nos dormitórios, ser proibido de sair do campus e ser proibido de contatar alguém de fora, ninguém aqui parecia ter qualquer reclamação. Na verdade, pode-se até dizer que recebemos um tratamento tão preferencial que foi como se tivéssemos sido transportados para o paraíso. Claro, a estatística mais impressionante da Advanced Nurturing High School foi sua taxa de colocação de quase 100% para alunos que avançam para o ensino superior ou entram no mercado de trabalho. A orientação completa desta escola patrocinada pelo governo de seus alunos esperava garantir um futuro melhor. Na verdade, a escola divulgou isso fortemente. Muitos de seus ex-alunos alcançaram a fama. Normalmente, não importa quão famosa ou impressionante seja uma escola, as áreas de especialização são limitadas. Por exemplo, uma escola pode se especializar em esportes ou música. Outro pode se concentrar em algo relacionado a computadores. No entanto, nesta escola, qualquer aluno pode esperar ter sucesso, independentemente de sua área. Só esta escola tinha esse tipo de slogan. Presume que a atmosfera seria cruel, mas a maioria dos alunos parecia uma criança normal. Não, isso não estava certo. Afinal, tínhamos sido capazes o suficiente para passar no vestibular. Se pudéssemos chegar ao dia da formatura pacificamente, sem incidentes, então teríamos alcançado nosso objetivo, mas isso seria realmente possível? Isso é quase tratamento preferencial demais. É assustador. Enquanto Horikita falava, percebi que me sentia da mesma maneira. Quase não sabíamos nada sobre esta escola. Era como se um véu de mistério envolvesse tudo. Porque uma escola como esta poderia tornar qualquer desejo uma realidade, eu pensei que algum tipo de risco teria que estar envolvido. Ei! Você quer conferir uma loja comigo no caminho de volta? Vamos fazer algumas compras, uma garota gritou. Certo. Contanto, podemos comprar qualquer coisa. Estou tão feliz por ter entrado nesta escola, outro disse. Depois que a professora se foi, os alunos agora ricos começaram a ficar inquietos. Pessoal, vocês podem me ouvir por um momento? Um aluno com ar de jovem íntegro levantou a mão rapidamente. Seu cabelo não estava tingido. Ele parecia um estudante de honra. Com base em sua aparência, tive a impressão de que não era um delinquente. A partir de hoje, seremos todos colegas de classe. Portanto, acho que seria bom nos apresentarmos e nos tornarmos amigos o mais rápido possível. Ainda temos algum tempo até a cerimônia de entrada. O que vocês dizem? Ele tinha acabado de fazer algo incrível. A maioria dos alunos estava perdido em pensamentos, incapaz de falar. Concordo. Afinal, ainda não sabemos nada um do outro, nem mesmo nossos nomes, exclamou alguém. Depois que o gelo quebrou, os alunos antes hesitantes começaram a falar. Meu nome é Hirata Yosuke. No ensino fundamental, muitas pessoas me chamavam de Yosuke. Sinta-se à vontade para usar meu primeiro nome. Acho que meu hobby é esportes em geral, mas gosto especialmente de futebol.
Estou pensando em jogar futebol aqui também. Prazer em conhecê-los. Hirata se apresentou sem esforço à classe. Ele parecia excepcionalmente corajoso. E ele também falou sobre seu amor pelo futebol. Seu nível de popularidade deve ter aumentado 2, não, talvez 4 vezes. Ora, a garota sentada ao lado de Hirata tinha corações nos olhos. Se alguém como Hirata se tornasse o centro da nossa classe, eu me perguntava se ele manteria todos honestos e motivados até a formatura. Alguém como ele provavelmente acabaria namorando a garota mais bonita da classe. Era assim que essas coisas costumavam acontecer. Bem, gostaria que todos se apresentassem, começando pela frente. Tudo bem. Embora a garota na frente da classe parecesse um pouco confusa, ela rapidamente se decidiu e se levantou. Ou melhor, ela foi pressionada, em resposta às palavras de Hirata. Meu nome é Inogashira Koko. A garota, de sobrenome Inogashira, pareceu congelar durante sua apresentação. Ela estava em branco ou não havia considerado o que ia dizer de antemão. Quando suas palavras pararam, ela empalideceu. Era raro ver alguém ficar tão incrivelmente nervoso. Dê o seu melhor. Não entre em pânico. Está tudo bem. Palavras gentis saíram de nossos colegas de classe. Mas parecia ter o efeito oposto na garota. As palavras ficaram presas no fundo de sua garganta. O silêncio continuou por 5 segundos. 10 segundos. Você poderia ter cortado a tensão com uma faca. Algumas das meninas começaram a rir. Inogashira ficou paralisada de medo. Ela não conseguia mover um músculo. Outra garota falou. Tudo bem ir devagar. Não se apresse. Embora possa parecer gentil, dizer, dê o seu melhor e, está tudo bem na verdade, transmitiu um significado completamente diferente. Para alguém que está extremamente nervoso, faça o seu melhor e, está tudo bem pode realmente parecer forte, como se indicasse que ela precisa se igualar aos colegas. Por outro lado, dizendo, apenas leve as coisas devagar. Não se apresse, permite que ela tome coisas em seu próprio ritmo. Depois disso, a garota se acalmou e recuperou a compostura. Ela respirou fundo algumas vezes e tentou novamente. Meu nome é Inogashira Kokoro. Meu hobby é costurar. Eu sou muito boa em tricô. É um prazer conhecer todos vocês. Ela foi capaz de terminar sem parar. Parecendo alternadamente aliviada, encantada e envergonhada, Inogashira sentou-se. Outras apresentações seguiram a dela. Eu sou Yamauchi Haruki. Competi no tênis de mesa durante o ensino fundamental, eu era o melhor jogador do nosso time. E no de beisebol era o número 4. Eu me machuquei durante os campeonatos entre escolas do fundamental, porém, estou passando por uma reabilitação agora. Prazer em conhecê-los. Não pensei que o número de seu uniforme de beisebol fosse uma informação essencial. Além disso, eu pensava que o campeonato intercolegial era uma competição esportiva nacional para alunos do ensino médio. Crianças do fundamental deveriam ser inelegíveis. Ele estava tentando fazer uma piada. Ele parecia um cara falador que se empolgava com bastante facilidade. Bem, então, eu sou o próximo, não sou. A garota alegre que se levantou era a mesma que disse a Inogashira para ir devagar e se acalmar. Ela também era a mesma garota que ajudou a idosa no ônibus naquela manhã. Meu nome é Kushida Kikyo. Nenhum dos meus amigos do ensino fundamental chegou a esta escola, então estou sozinha aqui. Eu gostaria de conhecer todos os seus nomes e rostos imediatamente e me tornar amiga de todos vocês o mais rápido possível. Enquanto a maioria dos alunos disse apenas algumas palavras de apresentação, Kushida continuou a falar. Meu primeiro objetivo é me tornar amiga de todos. Então, depois que terminarmos as apresentações, adoraria que vocês compartilhassem suas informações de contato comigo. Ela não estava apenas dizendo isso. Eu poderia dizer imediatamente que essa garota era do tipo que abria seu coração para qualquer um. Suas palavras encorajadoras para Inogashira não foram banalidades, mas um reflexo genuíno de seus sentimentos. Então,
Depois da escola ou durante as férias, quero fazer todos os tipos de memórias com muitas pessoas. Sinta-se à vontade para me convidar para muitos e muitos eventos. De qualquer forma, já falei por muito tempo, então vou terminar minha introdução aqui. Ela disse isso como se soubesse que eu estava avaliando as apresentações de todos. Eu me senti estranhamente desconfortável e não sabia por quê. O que devo dizer quando chegar a minha vez? Devo fazer uma piada? Devo entrar com muita energia para arrancar algumas risadas? Não, isso não funcionaria. Ficar fora de controle apenas arruinaria a atmosfera. Além disso, isso realmente não se encaixava na minha personalidade de qualquer maneira. As apresentações continuaram enquanto eu lutava contra a minha ansiedade? Bem, então, o próximo agora é ela. Quando Hirata olhou encorajadoramente para o próximo aluno, esse aluno olhou de volta. Seu cabelo estava tingido de um vermelho ardente. Ele parecia e soava como um delinquente. Como assim? Somos um bando de crianças ou algo assim? Eu não preciso me apresentar. As pessoas que querem fazer isso podem ir em frente. Apenas me deixe fora disso. O ruivo fez uma careta para Hirata. Ele tinha uma presença e tanto, sua atitude intensa e avassaladora. Não posso forçá-lo a se apresentar, é claro? No entanto, não acho que se dar bem com seus colegas de classe seja uma coisa ruim. Se eu te deixei desconfortável, peço desculpas. Quando Hirata abaixou a cabeça, algumas das garotas olharam para o cara de cabelo ruivo. Não é bom se apresentar, uma delas exclamou. Isso. Como eu esperava, o lindo astro do futebol conquistou a maioria dos corações das garotas em um piscar de olhos. No entanto, metade dos alunos do sexo masculino começou a ficar com raiva, provavelmente por ciúmes. Cala a boca. Eu não me importo. Não vim aqui para fazer amigos. O cara de cabelo vermelho se levantou de seu assento. Parecia que ele não tinha a intenção de conhecer ninguém. Vários outros alunos seguiram o exemplo e deixaram a sala de aula juntos. Horikita se levantou e olhou brevemente na minha direção. Quando ela percebeu que eu não estava me movendo, ela começou a sair pela porta. Hirata parecia um pouco solitário quando viu Horikita sair. Eles não são problemáticos. É minha culpa. Eu estava sendo egoísta e fiz as pessoas fazerem isso. De jeito nenhum. Você não fez nada de errado, Hirata-kun. Vamos deixar eles em paz, ok? Embora algumas pessoas tenham sido contra a ideia de apresentações, os alunos que permaneceram ficaram felizes em continuar. No final, as coisas terminaram de maneira bastante comum. Eu sou o Kikanji. Eu amo garotas e odeio garotos bonitos. Atualmente, estou no mercado para uma nova namorada. Prazer em conhecê-los. Melhor ainda se você for uma gracinha ou uma beldade. Era difícil dizer se ele estava brincando ou não. No mínimo, as meninas olhavam para ele com repulsa. Uau! Você é tão legal, Ikki-kun, disse uma garota, com uma voz completamente sem emoção. Claro, sua declaração era sarcasmo puro. Sério? Sério? Oh cara! Quero dizer, eu pensei que não era ruim nem nada, mas, aparentemente, Ikki pensou que ela estava falando sério. Ele corou. Instantaneamente, as meninas começaram a rir. Oh, uau! Ele é fofo, né gente? Ele está procurando uma namorada. Cara, elas estão tirando sarro de você. Ikki continuou jovialmente acompanhando as provocações. Ele não parecia um cara mau, no entanto. Em seguida foi o menino combativo do ônibus, Koenji. Enquanto inspecionava sua franja em um espelho de mão, ele penteou o cabelo. Com licença, você pode se apresentar? Hirata perguntou. Certo. Ele sorriu como um aristocrata, exibindo sua atitude insolente. Enquanto ele se mexia em seu assento, pensei que ele poderia sair, mas Koenji colocou as duas pernas em sua mesa e se apresentou. Meu nome é Koenji Rokuzuki. Como o único herdeiro homem do grupo conglomerado Koenji,
Em breve terei a tarefa de levar o Japão para o futuro. Sinceramente, estou ansioso para conhecê-las, senhoras. Ele direcionou sua apresentação apenas para o sexo oposto, e não para toda a classe. Depois de ouvir que ele era rico, algumas das garotas olharam para ele com olhos brilhantes, enquanto outras consideraram Koenji como se ele não passasse de um esquisito. Isso era natural. A partir de hoje, punirei impiedosamente qualquer um que me deixe desconfortável. Por favor, tome as devidas precauções para que você possa evitar isso. Koenji-kun. O que exatamente você quer dizer quando diz qualquer um que me deixe desconfortável? Perguntou Hirata, que parecia inquieto com a palavra punir. Eu quis dizer exatamente o que eu disse. Se me pedissem para dar um exemplo, bem, eu diria que odeio coisas feias, por exemplo. Então, se eu visse algo feio, faria exatamente como eu disse. Vos. Ele balançou sua franja longa e esvoaçante. Obrigado. Serei cuidadoso então. Lá estava o cara de cabelo ruivo, Horikita, Koenji, Yamauchi. Aparentemente, esta classe estava cheia de pessoas com peculiaridades bizarras. Eu também era especialmente peculiar, pois não havia nada de peculiar em mim. Eu queria ser livre, livre como um pássaro, mas antes disso eu definhava em uma gaiola. Eu queria voar para o céu aberto expansivo. Se você olhasse pela janela, poderia observar os pássaros voando graciosamente. Bem, não agora, mas em geral. De qualquer forma, esse é o tipo de cara que eu era. Bem, então, agora para a próxima pessoa. Você pode se apresentar. Minha vez chegou enquanto eu estava sonhando acordado. Os alunos se viraram, esperando minha apresentação. Ei! Não olhe para mim com tanta expectativa. Bem, posso muito bem tentar o meu melhor. Creque. A cadeira chacoalhou quando me levantei. Bem, meu nome é Ayano Koji Kiyotaka. Eu realmente não tenho nenhuma habilidade especial nem nada. Farei o possível para me dar bem com todos vocês. Prazer em conhecê-los. Bem? Essa foi a minha introdução. Eu falhei. Eu instintivamente enterrei minha cabeça em minhas mãos. Não tive tempo de construir uma apresentação adequada porque eu estava muito ocupado sonhando acordado. Esta foi a pior introdução possível. Não chamou a atenção e absolutamente ninguém se lembraria disso. É um prazer conhecê-lo, Ayano Koji-kun. Eu sempre quero ser amigo de todos, assim como você. Vamos fazer o nosso melhor, ok? Hirata respondeu com um sorriso refrescante. Todos bateram palmas. O aplauso deles parecia um pouco com pena, o que estranhamente me doía. Apesar disso, no entanto, eu me senti meio feliz. Mesmo que as pessoas dissessem que este lugar era difícil, a cerimônia de entrada foi a mesma de qualquer outra escola. Algumas pessoas importantes ofereceram palavras de agradecimento e a cerimônia foi concluída sem incidentes. Então, era meio-dia. Depois que recebemos algumas informações gerais sobre o campus, a multidão se dispersou. 70 a 80% dos alunos foram para os dormitórios. Os alunos restantes rapidamente se formaram em grupos. Alguns foram para os cafés, enquanto os mais barulhentos foram para o karaokê. A agitação rapidamente diminuiu. Por capricho, decidi passar pela loja de conveniência no caminho de volta para o dormitório. Claro, eu fui sozinho. Eu não tinha acompanhante, nem conhecido, nem ninguém assim. Nossa, que coincidência desagradável. Entrando na loja de conveniência, encontrei Horikita mais uma vez. Vamos lá, não há necessidade de ser tão hostil. De qualquer forma, você precisava comprar alguma coisa. Eu perguntei. Sim, apenas algumas coisas. Eu vim para atender algumas necessidades. Não faltavam coisas de que você precisava ao começar a vida em um dormitório, especialmente se você fosse uma menina. Horikita tirou várias necessidades, como shampoo, das prateleiras e prontamente as jogou na cesta que carregava. Achei que ela escolheria itens de maior qualidade, mas ela só escolheu as opções mais baratas.
Achei que as garotas geralmente faziam barulho sobre o tipo de shampoo que compravam. Bem, isso depende da pessoa, não é? Sou do tipo que não sabe quando pode precisar de dinheiro, respondeu ela. Ela me lançou um olhar gélido que parecia dizer: você poderia, por favor, não inspecionar as compras de outras pessoas sem a permissão delas. De qualquer forma, fiquei terrivelmente surpresa por você ter ficado para as apresentações, disse ela. Você não parecia o tipo de pessoa que sai com um círculo de colegas. Resolvi participar justamente porque não gosto de confusão. Por que você não se apresentou a eles, Horikita? Você poderia ter conhecido vários outros alunos e teria tido uma chance de fazer amigos. Muitos alunos também haviam trocado números de celular. Se Horikita tivesse participado, ela provavelmente teria se tornado bastante popular. Que desperdício! Existem várias razões pelas quais eu me opus, mas suponho que seria melhor se eu simplesmente explicasse. Minha apresentação pode ter semeado discórdia, dependendo de como as coisas correram. Assim, não fazer nada evitava criar mais problemas. Estou errada. Mas, estatisticamente falando, havia uma grande probabilidade de você ter se dado bem com todo mundo depois de se apresentar, eu disse. Como você chegou a essa conclusão? Na verdade, se eu discutir isso com você agora, vamos acabar em um debate sem fim. Digamos que a probabilidade de fazer amigos fosse alta, como você disse. Então, quantas pessoas você conheceu? Ela olhou para mim. Esse foi um argumento bastante esplêndido. O fato de eu ainda não ter trocado informações de contato com ninguém funcionou a favor de Horikita. Provou que não havia garantia de que as apresentações levassem à amizade. Eu instintivamente desviei meus olhos. Em outras palavras, você não tem evidências para apoiar sua afirmação de que as autoapresentações levam a fazer amigos, não é? Ela perguntou. Além disso, nunca pretende fazer amigos em primeiro lugar. Se não preciso me apresentar, também não tenho motivos para ouvir as apresentações de outras pessoas. Eu te convenci. Isso me lembrou da desastrosa primeira vez que tentei me apresentar a Horikita. Pensando bem, pode ter sido um milagre eu ter conseguido o nome dela. Quando perguntei se eu não deveria ter me apresentado a ela, ela balançou a cabeça. As pessoas tendiam a ter profundidades ocultas, sem dúvida. Horikita pode ter sido uma pessoa mais solitária e mais distante do que eu imaginava. Nós vagamos pela loja de conveniência sem olhar um para o outro. Mesmo que ela estivesse um pouco tensa, ela não se sentiu desconfortável. Uau! Há até uma seleção incrível de copos de macarrão aqui. Esta escola é super conveniente. 2 estudantes mais barulhentos do sexo masculino estavam diante dos alimentos instantâneos. Eles jogaram uma verdadeira montanha de copos de macarrão em sua cesta e foram para a caixa registradora. Além do macarrão, eles abasteceram lanches e sucos. E, seria quase impossível passar por todos os seus pontos, melhor gastá-los. Copos de macarrão. Eles têm tantos tipos. Esses foram definitivamente um dos motivos pelos quais eu tinha chegado à loja de conveniência. Então, os meninos realmente gostam desse tipo de coisa. Não consigo imaginar que seja saudável, disse Horikita. Eu até gosto deles, eu acho. Peguei um copo de macarrão e examinei o preço. Dizia 156 ienes, mas eu não sabia se isso era caro ou barato. Embora a escola se referisse ao seu sistema de crédito como pontos, todos os preços estavam listados em ienes. E, o que você acha? Este preço é alto ou baixo? Não tenho certeza. Por quê? Há algo curioso sobre isso. Não? Eu estava me perguntando. Os preços da loja pareciam razoáveis. Um ponto parecia realmente igual a 1 iene. Dado que o subsídio médio de calouros era de cerca de 5.000 ienes, a quantidade de dinheiro que recebemos parecia impossivelmente grande. Horikita, observando meu comportamento estranho, me deu um olhar interrogativo. Peguei um copo de macarrão para evitar suspeitas. Uau, isso é enorme. É um tamanho G, hein?
Aparentemente, isso representava giga. Só de olhar para isso me fez sentir cheio. Em uma nota não relacionada, os seios de Horikita não eram pequenos nem grandes. Eles montaram requintadamente a linha entre os dois. O tamanho perfeito. Ayano Koji-kun. Você estava pensando em algo estúpido agora, ela perguntou. Não. Eu senti que você estava agindo estranhamente. Ela podia sentir meus pensamentos inadequados apenas olhando para mim. Ela era afiada. Eu só estava me perguntando se deveria ou não comprar isso. O que você acha? Oh. Bem, suponho que tudo bem. Enfim, você realmente acha que deveria comprar isso? Esta escola oferece opções de comida muito mais saudáveis. Você não acha que é melhor evitar comer bobagens? Como Horikita disse, eu não tinha motivos para comer lixo. No entanto, como eu tinha um desejo irresistível, peguei um pacote de macarrão instantâneo de tamanho normal com yakisoba escrito nele e o joguei no meu carrinho. Sua atenção vagando, Horikita se afastou da comida e começou a caçar objetos essenciais para o dia a dia. Eu planejava usar piadas espirituosas para marcar mais pontos com ela em seguida. Então, se você quer algo mais caro, e essa navalha com 5 lâminas. Eu acho que isso ajuda. Porque no mundo eu gostaria de raspar com isso. Eu sorri presunçosamente e fingi raspar uma barba imaginária, mas ela não riu. Longe disso. Em vez disso, ela olhou para mim como se eu estivesse sujeira. Olhe para mim, disse ela. Eu não tenho nada para raspar. Não no meu queixo, nem sob minhas axilas, e nem lá embaixo. Eu murmurei hesitante, meu espírito esmagado. Parecia que minhas piadas falharam colossalmente com as mulheres. Devo dizer que tenho um pouco de inveja da sua capacidade de tagarelar com alguém que você acabou de conhecer. Bem, eu sinto que você tem dito só bobagens também, e você apenas me conheceu. É assim mesmo. Eu apenas declarei fatos. Ao contrário de você. Ela calmamente jogou minhas palavras de volta para mim, me calando. Para ser justo, eu disse algumas bobagens aleatórias. A suave e eloquente Horikita, por outro lado, sempre falava bem, não importa como você a cortasse. Horikita escolheu o sabonete facial mais barato. Eu teria pensado que as garotas se importavam mais com esse tipo de coisa também. Você não acha que este é melhor? Peguei um creme caro da prateleira e mostrei a ela. Desnecessário. Ela recusou. Bem, mas... Eu já disse que era desnecessário, não disse, ela rebateu. Sim. Eu gentilmente coloquei o creme de volta na prateleira enquanto ela olhava para mim. Achei que poderia conversar sem deixá-la com raiva, mas falhei. Você não parece adepto da socialização. Você é péssimo para conversar. Bem, se está vindo de você, então é definitivamente verdade, eu resmunguei. Isso mesmo. Eu me considero, no mínimo, um bom olho para as pessoas. Normalmente, eu não gostaria mais de ouvir você falar, mas vou me esforçar ao máximo para ouvi-lo. Eu disse que queria ser amigo dela, mas, aparentemente, ela não sentia o mesmo. Com isso, nossa conversa parou abruptamente. 2 garotas novas entraram na loja de conveniência. Foi um pouco estranho, mas percebi algo crucial. Horikita realmente era uma gracinha. Ei! O que há com isso? Enquanto procurava pela loja, desesperado por um novo assunto, eu encontrei algo estranho. Alguns produtos de higiene pessoal e comida estavam guardados no canto da loja de conveniência. À primeira vista, eles pareciam iguais aos outros itens, mas havia uma grande diferença. Grátis. Horikita aparentemente também achou estranho, então ela pegou um dos itens. Necessidades diárias, como escovas de dente e bandagens, foram enfiadas em um balcão de promoções e rotuladas como grátis. O balcão também foi marcado com a cláusula 3 itens por mês. Estes eram obviamente diferentes dos outros produtos da loja. Eles devem ser suprimentos de emergência para estudantes que esgotam seus pontos. Esta escola é incrivelmente tolerante. Eu disse. Eu tive que me perguntar até onde sua clemência se estendia, no entanto.
Ei, cale a boca. Apenas espere um segundo. Estou procurando agora mesmo. Uma voz repentina e alta abafou a pacífica música de fundo da loja. Vamos, apresse-se. Você tem uma fila de pessoas esperando por você. Assim? Bem, se eles tiverem alguma reclamação, podem falar comigo. Aparentemente, o problema estava se formando no balcão. Uma disputa irrompeu entre dois jovens que se encaravam. Eu reconheci aquele com o olhar completamente mal-humorado em seu rosto. Era o aluno da minha classe, o cara de cabelo ruivo. Ele tinha as mãos cheias de copos de macarrão. O que está acontecendo aqui? Eu perguntei. E quem é você? Eu pretendia parecer amigável, mas o cara de cabelo ruivo fez uma careta para mim. Aparentemente, ele tinha a impressão equivocada de que eu era um inimigo. Meu nome é Ayano Koji, eu sou da sua classe. Eu só perguntei porque parecia que havia problemas. Com a minha explicação, o ruivo pareceu um tanto apaziguado e baixou um pouco a voz. Ah! Sim, eu me lembro de você. Esqueci o meu cartão de estudante. Também esqueci de que funciona como nosso dinheiro a partir de agora. Olhei para suas mãos vazias. Ele guardou os copos de macarrão. Ele começou a sair, provavelmente voltando para os dormitórios, onde provavelmente havia esquecido seu cartão. Para ser honesto, o fato de que a carteira de estudante era necessária para o pagamento também não era o normal para mim também. Posso pagar para você. Quero dizer, seria chato se você tivesse que voltar para os dormitórios. Eu não me importo. Isso é verdade? Você está certo, seria absolutamente irritante. Obrigado. A loja não ficava muito longe dos dormitórios, mas, quando ele voltasse, havia uma longa fila de alunos comprando almoço. Meu nome é Sudou, disse ele. Obrigado por me ajudar. Devo-lhe. Prazer em conhecê-lo, Sudou. Sudou me entregou seu copo de macarrão e eu caminhei até o dispensador de água quente. Depois de assistir nossa curta troca, Horikita suspirou horrorizada. Você está agindo como um influenciável desde o início. Você pretende se tornar seu servo. Ou você está fazendo isso para fazer amigos? Ela perguntou. Eu não me importava em fazer amigos. Eu só queria ajudar. Nada demais. Você não parece ter medo. Com medo. Por quê? Porque ele parece um delinquente. Eu perguntei. Uma pessoa normalmente tentaria manter alguém como ele à distância. Eu acho, mas ele não parece uma pessoa ruim para mim. E você também não parece estar com medo, Horikita. São principalmente as pessoas indefesas que ficam longe desses tipos. Se ele agisse com violência, eu poderia enfrentá-lo. É por isso que não me retiro. As palavras de Horikita sempre foram um pouco difíceis de entender. Para começar, o que ela quis dizer com enfrentá-lo? Ela carregava spray de pimenta para afastar pervertidos ou algo assim? Vamos terminar nossas compras. Seremos um incômodo para os outros alunos se demorarmos. Disse ela. Para finalizar, apresentamos nossas carteiras de estudante à máquina perto do caixa. Como não tivemos que lidar com pequenas mudanças, nossa transação foi rápida. Você realmente pode usá-lo como dinheiro, eu disse. Meu recibo mostrava o preço de cada item e a quantidade restante de pontos. O pagamento foi feito sem problemas. Coloquei água quente no meu copo de macarrão enquanto esperava por Horikita. Achei que poderia ser complicado, mas abrir a tampa e despejar água quente no copo foi bastante simples. De qualquer forma, esta escola era estranha. Que mérito cada aluno poderia ter que justificaria uma mesada tão grande? Considerando que havia cerca de 160 pessoas matriculadas na minha série, um cálculo simples sugeriu que havia 480 pessoas no total nesta escola. Só isso significaria 48 milhões de ienes por mês. Anualmente, isso equivaleria a 560 milhões de ienes. Mesmo para uma escola mantida pelo governo, isso parecia um exagero. Como a escola se beneficia ao nos dar tanto dinheiro? Eu me pergunto.
O campus tem instalações mais do que suficientes para o número de alunos, e não acho necessário distribuir tanto. Alunos que deveriam estar estudando podem relaxar. Talvez fosse algum tipo de recompensa por trabalhar duro e passar em um teste ou algo assim. De fato, a motivação do aluno pode aumentar se for oferecido um incentivo. No entanto, a escola acabou de distribuir 100.000 ienes para todos, sem compromisso. Não vou dizer o que fazer, mas acho que seria melhor evitar desperdiçar seu dinheiro. É difícil consertar hábitos de consumo frívolos. Uma vez que uma pessoa se acostuma com uma vida fácil, ela descobre que precisa de mais e mais. Quando você perde, o choque pode ser grande, disse Horikita. Vou manter isso em mente. Eu realmente não pretendia desperdiçar dinheiro com bobagens, mas ela tinha razão. Depois de pagar e sair da loja, eu encontrei Sudou sentado do lado de fora, esperando por mim. Quando o vi, ele gentilmente acenou para mim. Acenei de volta, sentindo-me um pouco envergonhado, mas feliz. Você realmente vai comer aqui? Eu perguntei a ele. É claro. É apenas bom senso. Sudou me deixou perplexo com sua resposta prática. Horikita suspirou exasperada. Vou voltar. Serei destituída da minha dignidade se passar mais tempo aqui, disse ela. O que você quer dizer com dignidade? Somos apenas alunos do ensino médio. Somos comuns. Ou, o quê? Você é a filha bem-nascida de alguma família nobre ou algo assim. Horikita não vacilou com o tom áspero de Sudou. Aparentemente irritado, Sudou colocou seu copo de macarrão no chão e se levantou. Ouça as pessoas quando elas estiverem falando com você. Ele disse. Qual é o problema dele? Ele simplesmente ficou com raiva de repente. Horikita disse isso para mim, ignorando Sudou. Isso aparentemente foi demais para Sudou, que começou a gritar. Ei, venha aqui. Vou acabar com esse olhar presunçoso do seu rosto, ele gritou. Olha, admito que Horikita tenha uma atitude ruim, mas você está levando isso longe demais. Era evidente que a paciência de Sudou havia acabado. O que é que foi isso? Ela tem uma atitude malcriada e desagradável. Isso é ruim, especialmente para uma garota. Para uma garota. Esse é um pensamento bastante desatualizado. Ayano Koji-kun, eu aconselho você a não se tornar amigo dele, disse Horikita. Com isso, ela virou as costas para Sudou. Ei, espere. Sua garota de merda. Acalme-se. Segurei Sudou enquanto ele tentava agarrar Horikita. Ela caminhou na direção dos dormitórios sem parar ou olhar para trás. Qual é o problema dela? Porra, ele gritou. Existem muitos tipos diferentes de pessoas, você sabe. Cala a boca. Odeio esses tipos enfadonhos e sérios demais. Ele continuou a me encarar. Sudou pegou seu copo de macarrão mais uma vez, arrancou a tampa e começou a comer. Há pouco tempo, ele também lutou na frente do caixa. Ele provavelmente tinha um pavio curto. Ei, vocês do primeiro ano. Este é o nosso lugar. Enquanto Sudou comia seu ramen, 3 meninos nos chamaram. Eles pareciam ter saído da mesma loja e estavam carregando a mesma marca de copos de macarrão. Quem é você? Eu já estava aqui. Você está no caminho. Dá-o fora. Sudou falou. Você ouviu esse cara? Cai fora, ele diz. Que punk arrogante do primeiro ano. Os 3 riram na cara de Sudou. Sudou disparou, batendo seu copo de macarrão contra o chão. O caldo e o macarrão espirraram por toda parte. Punk de primeiro ano, hein? Você está tentando tirar sarro de mim, hein? Sudou tinha um pavio extremamente curto. Se eu tivesse que julgar, ele parecia ser do tipo que ameaçava imediatamente qualquer um ou qualquer coisa que confrontasse. Você é muito tagarela, considerando que somos alunos do segundo ano. A gente já colocou as nossas pastas aqui, viu? Plaf. Com essas palavras, os alunos do segundo ano largaram suas pastas e gargalharam alto. Veja, nossas coisas estão aqui. Agora, vá embora, disse um deles.
Você tem muita coragem, idiota. Sudou não recuou imperturbável por estar em menor número. Parecia que punhos iriam explodir a qualquer momento. Eu, é claro, não queria fazer parte disso. Oh, uau, assustador. Em qual classe você está? Espere, não importa. Eu acho que sei. Você está na classe D, não está? Sim, e daí? Sudou retrucou. Os alunos veteranos trocaram olhares e caíram na gargalhada. Você ouviu isso? Ele está na classe D. Eu sabia. Foi um palpite certeiro. E o que isso deveria significar? Ei! Como Sudou gritou para eles, os meninos sorriram e deram um passo para trás. Ah, coitadinhos! Já que você é defeituoso, vamos deixá-lo fora de perigo, só por hoje. Vamos, rapazes. Ei, não fuja. Ei! Sudou gritou. Sim, sim, continue gritando. Vocês vão estar no inferno em breve de qualquer maneira. Estar no inferno? Eles pareciam calmos e compostos. Eu me perguntei o que eles queriam dizer. Anteriormente, eu tinha certeza de que esta escola estaria cheia de rapazes e moças de classe alta, mas parecia haver muitas pessoas turbulentas e combativas como Sudou ou aqueles veteranos. Ah, droga! Se fossem bons alunos do segundo ano, ou garotas bonitas, teria sido ótimo. Em vez disso, tivemos que lidar com aqueles idiotas irritantes. Sudou não se preocupou em limpar sua bagunça. Ele enfiou as mãos nos bolsos antes de voltar. Olhei para a parede do lado de fora da loja de conveniência, descobrindo 2 câmeras de vigilância. Isso pode levar a problemas mais tarde, eu murmurei. Relutantemente, abaixei-me, peguei o copo e comecei a limpar a bagunça. Pensando bem, assim que aqueles alunos do segundo ano descobriram que Sudou estava na classe D, suas atitudes mudaram. Embora isso me incomodasse, eu não conseguia explicar. Por volta da 1ª hora, voltei para o dormitório, minha casa a partir daquele dia. No balcão de recepção, recebi um cartão-chave para o quarto 401 e um manual contendo informações sobre as regras do dormitório e depois embarquei no elevador. Eu rapidamente folheei o manual. Detalhava apenas as coisas mais básicas que precisávamos para nossas rotinas diárias. As datas e horários para o descarte de lixo foram listados, bem como um aviso sobre como evitar o ruído excessivo. Também vi notas sobre não desperdiçar água ou eletricidade, e assim por diante. Então, eles não colocam restrições ao uso de eletricidade ou gás. Eu assumi que a escola deduziria o custo de nossos pontos. Esta escola realmente se esforçou para ter um sistema perfeito para seus alunos. No entanto, fiquei um pouco surpreso que eles tenham implementado dormitórios mistos. Afinal, era uma escola, então as regras afirmavam que relacionamentos românticos inadequados eram desaprovados. Em suma, o sexo era estritamente proibido. Obviamente. Quero dizer, um membro do clero não diria que se envolver em atividades sexuais ilícitas estava bem. Embora eu duvidasse de que esses estudantes mimados pudessem se transformar em adultos finos e destacados, seria aconselhável tirar o melhor proveito da situação por enquanto. Meu quarto tinha cerca de 8 tapetes de tatame de largura. Além disso, embora este fosse um dormitório, foi a primeira vez que eu morei sozinho. Recusei-me a ter algum contato com o mundo exterior até a formatura. Considerando minha situação, eu não intencionalmente quebrei um sorriso. Esta escola ostentava uma alta taxa de emprego após a graduação, e suas instalações e serviços de estudantes foram incomparáveis em todo o país, tornando-a a preeminente escola secundária no Japão. Eu achei essas coisas triviais, no entanto. Eu escolhi esta escola por uma razão fundamental. Nesse ensino médio, as pessoas não tinham permissão para entrar em contato com os alunos sem permissão, mesmo que fossem amigos ou familiares imediatos. Eu apreciei muito isso. Eu estava livre. Em inglês, eles chamavam de freedom. Em francês, eles chamavam de liberté. A liberdade não é simplesmente a melhor. Quando eu queria comer alguma coisa, eu poderia comer.
Eu quase não queria me formar. Antes de ser aceito, eu honestamente pensei que ficaria bem de qualquer maneira, que a diferença entre passar e falhar seria trivial. Mas meus verdadeiros sentimentos finalmente se aproximaram. Fiquei feliz por ter sido admitido aqui. Os olhos ou palavras de mais ninguém jamais chegariam a mim. Eu poderia começar de N, não. Eu poderia começar de novo. Uma nova vida. Eu resolvi aproveitar meu tempo aqui ao máximo, mas sem chamar a atenção para mim mesmo. Ainda no meu uniforme, mergulhei na minha cama já feita. Eu me senti longe de cansado, no entanto. Fiquei tão incrivelmente empolgado com minha nova vida que não consegui me acalmar. Meus olhos permaneceram bem abertos.